Olá, sala virtual. Tudo bem? Professora Patrícia aqui de novo, mas desta vez nós vamos resolver questões referente às aulas que nós já estudamos, ao assunto que já foi estudado. Então, não esperei vocês falarem, que eu já sabia, já deixei aqui preparado aulinha sobre resoluções de questões sobre vigilância em saúde. Então vamos lá. Nós estudamos sobre a vigilância em saúde, nós estudamos os 4 campos: vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Nós estudamos sobre esses 4 campos que fazem parte da vigilância em saúde. Agora, nós vamos resolver algumas questões de concurso público referente a este assunto. Detalhe: nem tudo é decoreba. Algumas coisas realmente a decoreba ajuda muito. Então, a maioria das coisas, acredito que nem a maioria. A minoria das coisas você consegue resolver na decoreba. Você decorar um conceito, decorar o que é aquilo, o que é isto e tudo mais. Mas a maioria das coisas, a maioria das questões, exige do aluno o raciocínio lógico baseado naquilo que ele sabe sobre o assunto. Então, tem muitas questões, muitos aspectos, muitos assuntos referentes à vigilância em saúde, que na hora de responder a questão, você precisa lembrar da decoreba, do conceito, aquilo que é decoreba do assunto, e você precisa raciocinar com base naquilo que você estudou, com base naquilo que você sabe. Então, a base do conhecimento que nós já tivemos é o suficiente para você usar aquilo, raciocinar um pouco, pensar um pouco, colocar a cabeça para pensar e responder a questão. Então, nós vamos ver, peguei questões variadas sobre vigilância em saúde. Então, pode vir questões só sobre conceito, pode vir questões só sobre vigilância sanitária, só sobre vigilância epidemiológica, só sobre saúde do trabalhador ou ambiental. Por que eu digo que pode vir só sobre esses assuntos? Porque a vigilância em saúde, ela aborda estes 4 campos: a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Então, o aluno precisa conhecer esses 4 campos. Preciso conhecer aprofundadamente? Eu preciso conhecer tão a profundo? Preciso aprofundar muito nestes assuntos? Mais ou menos, vai depender do seu edital. Então, vai depender do que o edital está falando. Se o edital está falando só vigilância em saúde, ponto, foi só isso que colocou no edital, então você tem que conhecer a base do que é vigilância em saúde e quais os 4 campos que são abordados, que fazem parte da vigilância em saúde. Conhecer o conceito, a base, o que é, qual é a importância. E se por um acaso no seu edital tiver vigilância em saúde e resolução da vigilância da Anvisa, tiver alguma outra especificidade sobre vigilância epidemiológica ou saúde do trabalhador, aí você vai ter que entrar um pouquinho nesses assuntos que a banca está citando no edital. Mas aqui a aula é mais de modo geral, para você entender o que é vigilância em saúde, quais os 4 campos que fazem parte desta área e entender um pouco como que pode ser cobrado, como é cobrado estes assuntos em questões de concurso, beleza? Então vamos começar a nossa aula resolvendo questões de vigilância em saúde. Então vamos lá, vigilância em saúde. Primeira questão. A vigilância em saúde, colocar aqui o lapisinho, a canetinha. Opa! Para nós nos situarmos. Pronto. Vamos voltar aqui, né? A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde para a prevenção de doenças, integrando diversas áreas do conhecimento. Assim, as ações de vigilância em saúde
ambiental estruturadas a partir do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental estão centradas nos fatores não biológicos do meio ambiente, que possam promover risco à saúde humana, como o relacionado, letra A participação em estudos do controle dos riscos à saúde existente no processo de trabalho, ao controle de amostras de diversos produtos alimentícios expostos ao consumo, a qualidade da água para o consumo humano, a autorização de licença sanitária e fiscalização de ações de controle de doenças e agravos. Esta é a questão. Ficou confuso? Então, vamos voltar no enunciado e ler mais uma vez com calma e pausadamente. Então, vamos voltar ao enunciado. O que o enunciado falou? O enunciado falou que a vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde, certo? E que isso envolve diversas áreas do conhecimento. Nós sabemos disso. Assim, as ações de vigilância em saúde ambiental. Então, a questão está falando da vigilância ambiental, certo? Faz parte da vigilância em saúde? Faz parte da vigilância em saúde. Beleza. Então, as ações de vigilância em saúde ambiental estruturadas a partir do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental estão centradas nos fatores não biológicos do meio ambiente que possam promover risco à saúde humana. Com o relacionado, ou seja, quais das alternativas está relacionado a essas ações de vigilância em saúde ambiental? Aí nós temos as alternativas. Letra A, participação em estudos de controle do risco à saúde existente no processo de trabalho, controle de amostras de diversos produtos alimentícios expostos ao consumo, qualidade da água para o consumo humano, autorização de licença sanitária e fiscalização de ações de controle de doenças e agravos. Não está meio confuso, não sei qual é a resposta, ou eu estou na dúvida. Então, vamos lá. Onde que nós vamos pegar essa resposta? Nós vamos nos basear na Instrução Normativa número 1 de 2005, que fala sobre o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, o SINVSA. O que é esse Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental? Compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e privadas relativas à vigilância em saúde ambiental, visando o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interfiram na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos da saúde, em especial a água para o consumo humano, o ar, o solo, contaminantes ambientais, desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos e ambiente de trabalho. Aí eu vou falar para você o seguinte, vou fazer uma pergunta. Você lembra quais eram as áreas, as vigilâncias que estão presentes na vigilância ambiental? CISAR, VIS-Solo, temos o VIS-Quimi. Lembra da vigilância sobre o ar, a água, o solo, produtos químicos, físico, ambiente de trabalho? Lembra? Então, são essas as áreas da vigilância ambiental que estão relacionadas aos fatores não biológicos no meio ambiente. As mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que possam causar danos à saúde da população. Então,
mudanças no fator determinantes e condicionantes com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção e prevenção e controle, em especial nos fatores relacionados a água para o consumo humano, ar, solo, contaminantes, desastres naturais, acidentes perigosos, fatores físicos e ambientes de trabalho. Agora, voltando às alternativas. Qual é a alternativa correta? Qualidade da água para o consumo humano. Foi o que nós acabamos de ver, né? Um dos itens em que a vigilância ambiental está sempre observando, cuidando, propondo medidas para promoção, prevenção e promoção da saúde, evitando os riscos à saúde inerentes ao meio ambiente. Beleza. Nós vimos isso aqui no slide anterior. Agora vamos ver aqui, ó. Riscos, ó. Controle dos riscos à saúde existentes no processo de trabalho. Quem que faz o cuidado no processo de trabalho? É a saúde do trabalhador. Controle de amostras de diversos produtos alimentícios expostos ao consumo. Quem é que cuida da parte alimentícia, de comida, bebida, produtos, insumos de consumo humano que trazem risco à saúde? A vigilância sanitária. Qualidade da água para o consumo humano. É aquela água. É na vigilância ambiental. Autorizações de licenças sanitárias. Também é a vigilância sanitária. E fiscalização de ações de controle de doenças e agravos. A vigilância epidemiológica. Então, dentro dessas alternativas, a única que está de acordo com o enunciado é a letra C, que é a qualidade da água para o consumo humano, que é uma das ações de prevenção e controle da vigilância ambiental. Aqui nós estamos falando da vigilância ambiental. Certo? Próxima questão. Na estratégia de saúde familiar a ser adotada por equipes multidisciplinares na segurança e na atenção da saúde da população, deve-se preconizar o modelo biomédico de atenção à saúde, que é voltado para uma visão centrada na doença. Professora, isso tem a ver com vigilância em saúde? Isso está parecendo mais uma questão relacionada ao SUS. Pois é, mas ela também entra na vigilância em saúde. Nós precisamos entender, quando eu digo nós, alunos, professores, profissionais da saúde, todo mundo precisa compreender o seguinte: a vigilância em saúde ou a saúde coletiva, que é uma disciplina, né, uma área de conhecimento, é uma área teórica, muito teórica, possui prática? Possui, mas tem muita teoria, e dentro dessa saúde coletiva existe uma imensidão de tópicos ou de campos, de áreas. Por exemplo, a vigilância em saúde, que dentro da vigilância em saúde nós sabemos que já existem 4 campos. Temos o SUS, temos epidemiologia, temos políticas públicas, temos gestão em saúde e uma série de outras coisas. Quando nós estudamos vigilância em saúde, apesar de nós nos referirmos a 4 áreas da vigilância, né, a sanitária, a epidemiológica, a ambiental e a saúde do trabalhador, apesar de nós focarmos nessas 4 áreas, nós precisamos entender que todas estas áreas, essas 4 áreas, elas não estão excluídas do campo do SUS. Todos esses campos
todos os campos fazem parte do SUS. Então, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e ambiental são ações de atuação do SUS, são ações que o SUS executa. Então, quando eu falo de modelo biomédico centrada na doença, por mais que eu não esteja falando especificamente de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador, indiretamente eu estou falando dessas áreas também. Indiretamente eu estou falando dessas áreas e diretamente estou falando do SUS, certo? Como você tem uma bagagem de conteúdo, de teoria, você tem o conhecimento sobre o SUS, você tem um conhecimento sobre vigilância em saúde, você tem o conhecimento sobre vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador, você consegue resolver essa questão. O que nós não podemos fazer é simplesmente separar as disciplinas ou separar as questões de concurso, porque concurso não vai te fazer uma questão só voltada para vigilância em saúde, uma questão isolada do SUS. As questões elas são mescladas, as questões elas estão sempre em harmonia. Então, SUS, vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, nós precisamos entender que tudo isso faz parte de um todo, uma coisa só. Então, você tem um conhecimento sobre SUS, você tem um conhecimento sobre vigilância em saúde, você tem o conhecimento sobre vigilância sanitária, epidemiológica, vigilância ambiental e saúde do trabalhador, você consegue resolver essa questão. Até porque na sua prova, dependendo da banca, ela não vai colocar separado. Tem banca que não separa o que é SUS, o que é conhecimento específico, o que é conhecimento de enfermagem, o que é conhecimento de legislação. Ela simplesmente joga tudo, coloca conhecimentos específicos, coloca 60 questões lá. E ele está misturado. Uma hora você está lendo uma questão de SUS, daqui a pouco é uma questão específica de enfermagem, daqui a pouco é outra questão de SUS, daqui a pouco é uma epidemiologia. E você precisa ler a questão, interpretar, saber responder, saber identificar as necessidades, o que a questão está pedindo e conseguir responder da melhor forma. Então, você pega o conhecimento que você tem de SUS, de vigilância em saúde, bota tudo na cabeça, interliga tudo e responde a questão sem medo de ser feliz, beleza? Então, vamos lá. Vou apagar aqui e vamos responder. Então, está dizendo que a atenção à saúde popular deve preconizar o modelo biomédico de atenção à saúde com uma visão centrada na doença. Uma questão de 2020, então já está usando como base, já está se referindo ao SUS atual, beleza? E aí, o modelo priorizado na atenção à saúde da população, atenção primária. Vamos pensar na atenção primária. Atenção primária. O modelo de atenção é o modelo biomédico voltado para a doença? Não. O modelo não é mais o biomédico, né? E a visão central da atenção à saúde da população não é centrada na doença. A principal atenção, a principal visão para a população é em questão de prevenção e promoção da saúde. Ainda se pensa na doença, ainda se preocupa com a doença? Sim, mas as principais atividades ou foco principal é prevenção e promoção da saúde. Quando isso falha e quando a doença ela é mais forte ou ela causa muito mais dano, aí eu vou para atenção à doença. Mas hoje em dia a preocupação maior é com prevenção e promoção. Perceba que hoje em dia o SUS ele investe muito nisso aqui, prevenção e promoção da saúde. Então o gabarito está errado. Próxima questão. Todos os estabelecimentos deverão possuir uma instalação sanitária, no mínimo, que deverá seguir as seguintes normas, exceto.
Letra A. Portas promovidas de molas, vaso sanitário com tampa e ou mictório, ter ligação direta com as dependências do estabelecimento, piso cerâmico ou de material eficiente com inclinação suficiente para escoamento das águas de lavagens, teto liso de material adequado, pintado na cor clara, que permita perfeita limpeza de higienização. Um comentário sobre esta questão. Esta questão é uma questão voltada especificamente para a vigilância sanitária. Para responder essa questão, o aluno precisa conhecer as resoluções da Anvisa. Mas por que a professora colocou essa questão, sendo que ela não falou nada sobre resolução, não deu nenhuma aula sobre resolução? Por que colocou isso? Eu coloquei aqui porque se na sua prova ou se no seu edital tiver uma resolução específica dentro do assunto vigilância em saúde, você precisa ler essa resolução, estudar essa resolução. Aqui é uma questão tranquila, vou responder com vocês. E outro detalhe, a questão está falando todos os estabelecimentos, só que ele não especificou se é estabelecimento de saúde, se é estabelecimento de alimentos, se é estabelecimento comercial, qual é o tipo de estabelecimento. Ele quer saber o seguinte: a vigilância sanitária, a Anvisa, elabora normas técnicas como instruções sobre como que o estabelecimento deve ser construído, quais são os equipamentos, como que deve ser dentro do estabelecimento. E aí ele quer saber a questão alternativa que está errada. Então, todas essas daqui são normas que devem ser seguidas pelos estabelecimentos de acordo com a Anvisa. Só que entre essas, uma alternativa está errada. Uma alternativa não é uma norma. Qual é essa alternativa? Então, o estabelecimento ele precisa ter portas providas de molas? Sim, para quê? Para evitar que a pessoa fique colocando a mão na maçaneta para abrir e fechar a porta. Coloque o braço ou o ombro, evite o contato com a mão na maçaneta e a pessoa consiga abrir a porta e não precise colocar a mão para fechar a porta. A porta fecha sozinha. Vaso sanitário com tampa ou mictório. Também é importante, é uma medida de segurança para a pessoa, né, na hora que for dar descarga. Mesmo que nós não enxergamos, não conseguimos ver ao olho nu, na hora que nós damos a descarga, gotículas de água saem espirrando para fora do vaso. E se a pessoa estiver muito perto, aquelas gotículas podem entrar em contato com ela. E se estiver contaminada, a pessoa pode ficar doente por algum problema. E o mictório também é um jeito prático e higiênico de se fazer necessidades. Ter ligação direta com as dependências do estabelecimento. Na verdade, essa ligação direta vai depender muito de qual tipo de estabelecimento. Por exemplo, serviços de saúde, como centros de hemodiálise, estabelecimentos alimentícios, o local onde você recebe os clientes ou recebe os pacientes tem que ser separado do ambiente, por exemplo, onde eu recebo os materiais, os insumos, e também tem que ser totalmente diferente do ambiente onde eu vou descartar ou o caminho que eu vou utilizar para descartar o lixo. Então, as dependências do estabelecimento devem ser separadas. Elas não podem ter ligação direta uma com a outra. Por que não pode ter? Qual é o objetivo de não ter essa ligação? Evitar a contaminação cruzada entre micro-organismos, bactérias e vírus. Então, evitar que o material esterilizado aqui
seja contaminado por um material tóxico que tem aqui no lixo, ou o material esterilizado ser contaminado por alguma bactéria presente aqui na pessoa que está ali comendo, está recebendo serviço. Então, cada departamento dos estabelecimentos deve ser devidamente separado, para evitar a contaminação cruzada entre esses ambientes e contaminar os objetos, os insumos, medicamentos, ou até mesmo as pessoas que trabalham no estabelecimento e as pessoas que vão até o estabelecimento receber assistência médica ou consumir algum produto. Então, ter ligação direta com o dependente do estabelecimento, isso não é uma norma, é não ter ligação direta, no caso. Piso de cerâmica de material eficiente com inclinação própria para lavagem, teto liso, material adequado pintado na cor clara, de fácil higienização. Então, o piso de cerâmico ou material eficiente para higienizar é para facilitar a higienização, a lavagem do ambiente. Então, na hora que for jogar água e sabão para lavar o ambiente, essa água suja deve escorrer para o ralo de forma mais fácil possível, para evitar ficar usando o rodo, ficar jogando aquela água suja no pé da pessoa, facilitar muito a limpeza do ambiente. O teto liso também facilita a limpeza e a parede de cor clara facilita visualizar a sujeira. Então, numa parede branca ou clarinha, você consegue ver onde está sujo, onde precisa limpar, onde está com mofo, onde está com infiltração, e assim você consegue adotar uma medida eficiente para evitar ou para controlar aquele problema. Então, a única alternativa que não é uma norma da vigilância sanitária, da Anvisa, é ter ligação direta com as dependências do estabelecimento. Outra questão. Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada, a RDC, número 36, de 25 de julho de 2013, com o objetivo de instruir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificação de eventos adversos, assinale a alternativa correta. Outra questão específica da Anvisa, porém, engloba um pouco a vigilância epidemiológica, certo? Porque é vigilância e monitoramento de notificações de eventos adversos, quem faz isso é a vigilância epidemiológica. Só que a questão, ela está falando especificamente sobre uma resolução. Então, a resolução da diretoria colegiada 36. Então, para responder essa questão, o aluno precisa conhecer, ter noção, ter alguma intimidade, vamos dizer assim, com a RDC 36. Vamos ver as alternativas. Letra A. A notificação dos eventos adversos para fins dessa resolução deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 15º dia útil do mês, subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Letra B. Os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. Letra C. A notificação dos eventos adversos para fins desta resolução deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente até o 20º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Letra D. Os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 24 horas a partir do ocorrido. E a letra C. Os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 48 horas a partir do ocorrido. Percebeu que
das 5 alternativas, nós temos muita coisa repetida, né? Nós temos repetida o parágrafo da letra A e da letra C, e também temos repetidos os parágrafos da letra B, D e E. Agora nós vamos ver o que a resolução 36 fala. Olha aí, ó. Resolução número 36 de 2013 traz instruções, institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Todas aquelas alternativas, ó, vou voltar, todas essas alternativas foram tiradas daqui, ó, do artigo 10, do caput do artigo e do parágrafo único. A banca simplesmente copiou e colou o artigo e o parágrafo e foi só mudando algumas coisas. Vamos ver. A notificação dos eventos adversos para fins dessa resolução deve ser realizada mensalmente pelo núcleo de saúde do paciente, em até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa. Então, o parágrafo ou as alternativas que traz o parágrafo do artigo 10º, nós precisamos prestar atenção nessas duas palavrinhas, ó, mensalmente e até que dia útil do mês subsequente deve ser feita a notificação. E o parágrafo único diz: os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. Vamos voltar para as alternativas. Primeira alternativa: a notificação deve ser feita semestralmente? Não, ó, mensalmente. Até o 15º dia útil? Até o 15º dia útil, beleza. Só que como aqui está errado, a alternativa A está toda errada. B, os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. São 72 horas mesmo? Vamos ver? 72 horas. Então, está correto. Letra C. Os eventos são de forma mensalmente. Mensalmente está correto. Até o 20º dia útil? Não, até o 15º. Então, a letra C também está errada. D. Os eventos adversos que evoluírem para o óbito devem ser notificados em até 24 horas? Vamos ver? Em até 72 horas. Então, não é 24. 48 horas? Também não. São 72 horas após o ocorrido. Portanto, o gabarito é a letra B. Beleza? Calma, que tem mais questão. Vamos encerrar por aqui este bloco e no próximo bloco nós vamos continuar a resolução de questões. Beleza? Eu espero você já na nossa próxima aula.